Café com Destino, papel e caneta na mão, porque já vai começar. A sabedoria diária que transforma sua vida. Bom dia, bem-vindos a mais um Café com Destino. Essa semana a gente começa uma semana muito especial. Tá passando por problema? Você tá com uma área da tua vida cheio de coisa para resolver e não tem a mínima ideia como resolver? Tá machucado, machucadinha com alguém? Ah, Thiago, vai falar de novo de pessoas? Não, é que tudo se resolve com pessoas, né? No final tudo depende de pessoas. Mas o que eu vou te ensinar essa semana vai destravar várias áreas da sua vida, vai te levar para outros níveis. Eu vou te ensinar os segredos do mundo espiritual, porque tudo primeiro começa no espiritual e eu vou te provar. Não importa de que religião você é, não importa se você acredita nisso ou naquilo, qual é a tua fé, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o mundo espiritual que existe. E eu vou te ensinar tudo essa semana, então vem comigo. Começa compartilhando pelo menos com 7 pessoas que você sabe que precisam entender dessa coisa do mundo espiritual, independentemente da fé ou da religião que elas têm. Manda, por quê? Porque elas precisam aprender como reagir coisas que o médico não vai resolver, o terapeuta não vai resolver, o exercício físico não vai resolver. Tudo isso a gente tem que fazer. Tudo que é natural nós temos que fazer. Tem condições de fazer? Faça. Mas tem coisas que só se resolvem no mundo espiritual e eu vou te provar. Não vamos ficar só nas palavras, vamos ficar só nos achismos, não. Eu não vivo igual o Teixeirinho que só vive do que acha. Do Erle que só vive da opinião das pessoas. Não. Eu vivo pelo que está aqui, ó. Eu vivo pelo que está escrito. Mas eles vão passar para o meu lado também. Vão começar a viver pelo que está escrito, né? Olha, hoje começa uma semana, vamos dizer assim, de ativação na sua vida. O que é ativação, Thiago? Coisas que estavam meio dormindo, estavam desativadas, como já diz, né? Estavam desacordadas. Vão ser religadas. Essa é uma semana de você se religar com o que realmente importa. Às vezes tua família já estava meio assim, ó, desandando, tua vida financeira já estava entrando numa escassez, num ciclo. Não é nem que uma fase, não. É um ciclo. Você sai desse ciclo, passa o tempo, volta de novo. Não. Muitas coisas estão acontecendo aí na sua vida e eu vou te explicar a raiz de tudo isso. Tem raiz, tem motivo. E eu quero te provar, eu quero te mostrar. Olha, nosso estudo dessa semana, o que é o Café com Destino? Um discipulado, um treinamento de vida. Só que o que dá certo nessa vida terrena? O que está escrito há milênios, a sabedoria milenar. É isso que dá certo na vida das pessoas. Para que isso dê certo na vida das pessoas, elas precisam conhecer. E elas precisam não só conhecer, Teixeira, elas precisam entender. Tem gente que lê, ou seja, conhece, mas não consegue entender. O que eu quero provocar através dos Cafés com Destino, a gente tem mais de 3 anos no ar, são experiências com o que está escrito. Só isso resolve. A gente aqui te ensina sobre finanças? Sim, claro. É muito importante você saber lidar com a vida financeira, mas à luz do que está escrito. Te ensina a lidar com as suas próprias emoções? Sim, mas à luz do que está escrito. Lidar com outras pessoas, inclusive as mais difíceis? Sim, mas à luz do que está escrito. Lidar com o seu relacionamento, com o seu casamento, com a criação dos seus filhos? Claro, isso você tem que aprender, mas à luz do que está escrito. Não é o que a gente acha, é o que está dando certo há milênios. Vamos comigo? Vamos começar a aula, papel e caneta na mão. Hoje, nossa primeira aula da série Mundo Espiritual. Nome forte, hein? Sabe por quê? Nós temos 3 mundos. Nós vivemos em 3 mundos ao mesmo tempo. At the same time. Eu acho que eu vou falar inglês hoje, Welly. Eu acho válido. At the same time, we live in 3 worlds. Ao mesmo tempo a gente vive... Nem sei se eu falei certo, tá certo o inglês? Falou. A gente vive em 3 mundos ao mesmo tempo, você nem percebe. Mundo físico, que é o que você geralmente percebe através dos olhos, dos 5 sentidos, né? Visão, audição, paladar, olfato, tato. Mas tem um mundo que também você percebe muito, que é o mundo emocional. É outro tipo de mundo. Às vezes está tudo bem com você fisicamente, você fez todos os exames, está tudo bem. Do nada vem um desânimo, do nada tem um problema. Às vezes emocional, ansiedade, depressão, tristeza profunda, sono. Mas tem coisas que você não percebe. E está no 3º mundo, que também é real, também está ativo todos os dias, só que você não estudou nada sobre ele. O mundo espiritual. Tiago, como é que eu sei que uma coisa é espiritual? Vamos começar forte? Vamos começar com uma pancada? Por exemplo, a pessoa tem problema para dormir, a Bíblia diz
que o sono é do justo. Ah, Thiago, mas muita gente tem problema para dormir na era de hoje, que tudo é internet, televisão, muita atividade cerebral. Tá bom. E a pessoa que vai no psiquiatra, pega o remédio de dormir, Teixeira, toma um remédio que era para apagar o cérebro dela. Ela toma um remédio e não dorme. Aí já não é mais físico e nem emocional, filho. Aí é espiritual. Pessoas que não conseguem se desconectar do passado. Não estou mandando indireta pro Erle agora. O Erle me olhou assim assustado, achando que eu vou falar da vida dele. Não vou. Mas você que está me escutando sabe que tem coisas no teu passado que você não consegue se desconectar. Amores antigos. Bugigangas estão dentro da tua casa que te lembram pessoas ou situações que já era para ter jogado fora. Falta de perdão, você não consegue perdoar uma situação, uma traição, algum tipo de mal que te fizeram, mas fazem muitos anos, mas você não consegue. Pesadelos e sensações ruins o tempo todo, sentimentos negativos o tempo todo, vão morrer. Ai, medos excessivos. O Erle, medo é normal. Sabia, né? Sim. Até um certo nível. O medo que começa a te consumir ou te paralisar é espiritual. Medo normal. Nossa, aqui é alto, medo de cair. Normal, vai falar que isso é espiritual, ué? Não vamos ser ignorantes. Mas existem medos que não são normais. Pessoas que ganham bem, mas nunca têm dinheiro. Eu não estou falando da pessoa que está batalhando por um salário mínimo, não. É difícil viver mesmo, vai falar que é fácil? Mas a pessoa que ganha bem e nunca tem dinheiro. Pode ser espiritual. A pessoa está num ciclo vicioso. Pessoas que estão sempre caindo em conto de fadas, em golpes. Mulheres solteiras estão sempre caindo na lábia do cara errado. Sempre, a vida toda. É um ciclo. Vai acabar. Isso é espiritual. Eu quero te provar biblicamente. Então, a nossa primeira matéria da semana toda sobre o mundo espiritual chama-se batalha. Luta espiritual. As lutas são espirituais, eu vou te provar. Abre comigo, vamos para o que dá certo. Vamos para a Bíblia, vamos para a sabedoria milenar. No livro de Efésios, a carta que o grande apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso. Efésios capítulo 6, versículo 12. Diz assim, 6:12 de Efésios. Pois a nossa luta, ou seja, a nossa batalha, a nossa guerra, as nossas preocupações não devem ser contra carne e sangue. O que isso quer dizer, Wesley? Contra o mundo físico. É isso que quer dizer, né? Com certeza. Eu já traduzi rápido, porque eu vi assim, o Wesley com certeza vai acertar. Eu falei, eu já vou adiantar para a resposta, porque ele ficou assim, ó, perdido, olhando. Tá nem prestando. Deus tem que ser forte na minha vida. Eu vou te falar, é difícil dar aula aqui. Mas isso aqui, dar aula para quem não quer escutar, gente. É muito difícil. Ele mostra mesmo, eu só venho porque eu sou pago, senão eu não viria. Ele deixa claro, se atrasar meu salário, eu não venho. Mas olha que sério, brincadeiras à parte, a nossa luta não é contra o mundo físico. A pessoa lá na minha vizinhança fica sempre me afrontando, o vizinho sempre estaciona na minha vaga. A nossa luta não é contra pessoas, está escrito. Mas contra poderes e autoridades e contra dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal. O quê? Isso. A nossa luta, luta de quem? De quem quer cumprir o propósito, de quem quer temer a Deus sobre todas as coisas, de quem quer fazer as coisas certas. Por exemplo, você sabia que você nunca vai ser bom o suficiente para fazer as coisas certas sozinho? Vai precisar do Espírito Santo. Ontem foi lindo, né? Domingo geralmente, aliás, sempre que eu posso, eu não vou falar todo dia porque seria exagero, mas sempre que eu posso eu faço o que eu fiz ontem. Mas domingo é certo. Eu reúno meus filhos em volta de um piano que a gente tem em casa. Se você não sabe tocar piano, violão, você não é músico, né? Coloca um louvor, coloca uma música de fundo. Mas como eu toco, eu fui lá e toquei. Aí os 4 começaram a se reunir em volta de mim. A gente começou a orar junto. Aí você fala, Thiago, é tão perfeito isso. Não, a pequenininha tá demorando. É igual qualquer lugar, só que a gente insiste. Não é conto de fadas, não. É um reclamando, o outro falando, vai, pai, acaba logo e tal. Mas eu fico, e aí a gente fez um louvor, sentei eles e fiz com que cada um orasse por algo que estava no coração deles. E eles começaram a orar e entregar aquilo que eles estavam no coração deles a Deus, né? Então,
é impressionante como o coração das pessoas se revelam na oração. É porque na oração você está pedindo para quem pode resolver, né? Na oração você está pedindo para quem pode resolver. Então você fala o que realmente gostaria de ter falado. É igual Davi, que rasgava o seu coração diante de Deus. É só você ler o livro de Salmos, você vai ver como que Davi, um homem poderoso, um homem riquíssimo, um homem que tinha tudo, um homem vencedor de batalhas, mas quando estava diante de Deus, ele... Por quê? A gente nunca vai conseguir ser bom o suficiente para acertar sozinho. Aí, no final, quando todos meus filhos oraram, e cada um ora de uma forma, um ora mais rápido, um é muito pequenininho, adolescente já ora um pouco mais, né, com seriedade, o outro já ora pedindo para Deus abençoar até o time de futebol que vai jogar, cada um do seu jeito, né? E a gente tem que ir alimentando o espírito de oração neles. Aí no final eu expliquei o seguinte: papai hoje quer orar para que o Espírito Santo nunca nos abandone e que nós nunca nos afastemos do Espírito Santo. Aí o meu pequenininho, o Joaquim, falou assim: por que a gente tem que pedir isso, pai? Aí eu entrei com a palavra do dia. Sabe quantos minutos eu preguei? 3. 3 minutos foi o suficiente meus filhos implorarem pelo Espírito Santo. 3 minutos que eu preguei. Falei: filhos, você sabe por que a gente consegue fazer as coisas boas? Não é por causa da gente. O ser humano nasceu no pecado. O mundo jaz no maligno. Ah, não, é que eu sou santo. É que eu sou muito bom, fui muito bem criado. Eu tenho um caráter. Isso não existe. Tudo que você vê que é muito bom aparentemente sem o Espírito Santo, aquele empresário, ele não conhece a Deus, mas olha como ele ama a família, olha como tudo é... Não, é só aparência. É sepulcro caiado. Não tem como ser bom, não tem como fazer as coisas certas sem ajuda e dependência total do Espírito Santo. Não tem como. O que eu ensino para meus filhos, eu estou ensinando para vocês. O que eu ensino lá em casa, eu estou ensinando para vocês. Porque eu considero e eu amo a vida de cada aluno. Aliás, deixa eu te falar uma coisa. Hoje, antes de vir para o Café com Destino, eu fui treinar, fui na academia. Olha que coisa tremenda, dá um testemunho. Isso acontece muito, mas eu quero, em especial, mandar um abraço para esse rapaz. Quando eu fui andando para a academia, eu vou andando, tinha um rapaz cavando, tipo o jardineiro do condomínio. Então, eu estava com a roupa toda suja de terra. Quando ele me olhou, ele falou assim: Thiago? Eu falei: opa, fui lá nele. Ele falou assim: você sabia que eu sou de Manaus, do interior, não é nem de Manaus, é um pouco depois de Manaus, do interior do Amazonas, e quando ainda eu morava lá, e a internet mal pegava, eu assisti o Café com Destino e falei: um dia Deus vai me apresentar para esse homem. E hoje eu estou aqui, ó, fazendo um trabalho de jardinagem, um homem simples, dentro do condomínio, estou podendo te conhecer. Aí ele pediu para fazer uma filmagem para a mãe dele, tiramos uma foto, e ele falou assim: meu sonho é um dia fazer o Método 10. Eu falei: tá resolvido, irmão. Me dá o seu nome, próximo Método 10 você vai comigo. E ele começou a chorar. A gente pode mudar a vida de uma pessoa com uma palavra. O que isso vai me custar? Nada. Tem gente que não consegue olhar para os invisíveis. Cuidado! Se você não consegue enxergar os invisíveis, são aquelas pessoas que estão passando ali sem esperança, achando que a vida delas não vale nada. Se só olhar, só dar uma atenção, você já pode estar salvando. Sabe quem bota isso no nosso coração? Ai, a nossa bondade, a forma que eu fui criado. O Espírito Santo. É o Espírito Santo. Não tem como você falar de mundo espiritual sem falar do Espírito Santo. Mas não é matéria de hoje, não. É que eu estou sendo inclinado por Deus para te explicar sobre isso. A gente vai ter uma matéria só do Espírito Santo aqui essa semana. Para você entender qual é a verdadeira função do Espírito Santo. Tem gente que confunde as coisas. A verdadeira função do Espírito Santo. Você vai entender a verdadeira função do Espírito Santo, a verdadeira função do jejum. Para que realmente serve oração? O que é oração? O que é intercessão? O que é súplicas e o que é ação de graças? São 4 coisas diferentes que você fala com Deus. Se você... Meu Deus, se você não entender como você vai guerrear, você nem sabe as armas que tem para usar. É a mesma coisa. Ô, Teixeira, você sabe usar uma 9mm? Uma pistola 9mm? Aí o que acontece? Você nunca usou. Tem uma 9mm aqui. Entram aqui para fazer uma maldade, sei lá, terrorista, bandido, alguma coisa. A arma está à sua disposição. Só tem um problema. Você não vai saber nem destravá-la. E se a bala não estiver na agulha e você tiver que puxar o cão, não vai nem saber puxar o cão. Ou seja, é muito simples, mas você não sabe como usar.
As armas espirituais estão à nossa disposição contra as hostes do maligno. Está escrito em Efésios. A gente não sabe usar porque não treina para isso. Quer mudar isso? Vem comigo essa semana no Café com Destino. Aliás, vem nos comentários agora. Vem no chat online agora. Quem sabe que estava precisando de uma aula dessa. Tiago, eu não tenho nem religião, mas eu sei que eu estava precisando. Só mesmo Deus para fazer alguma coisa na minha vida, porque tem coisa acontecendo na minha vida que não tem explicação. Só pode ser espiritual. Você vai identificar essa semana, na série dessa semana, que é espiritual. Então vem aqui nos comentários agora falando, não é espiritual o que está acontecendo na minha vida. Essa série é importante para mim. Vai falando. Vai declarando. Então o mundo físico, ele é feito de carne e sangue. Ele é feito de 5 sentidos. E esse mundo é fácil de entender. Por quê? Porque a gente consegue visualizar com os olhos naturais, sentir, tocar, sentir cheiro. O mundo emocional, apesar de ser invisível, é perceptível. Você consegue ver dor? Não, você só sente, é perceptível. Você consegue ver a traição, não estou falando do ato, o espírito da traição? Não, mas é perceptível a dor. Ou seja, o mundo emocional não é tão real quanto, não é tão palpável quanto o físico, mas é perceptível. E o espiritual, ele é real, palpável e perceptível e a gente não está nem aí. Ou você acha normal algumas coisas que acontecem, algumas maldades, algumas coisas sem explicação que acontecem na tua vida. Então, qual dos 3 mundos, qual que nós temos que ter mais percepção? O espiritual. Porque o mundo espiritual ele vai dar base para todos. Por quê? O que adianta você ir no terapeuta tratar os seus 20 primeiros anos de vida? Você sabe que a gente tem mais de 40, Wesley, a gente fica os 20 primeiros anos vivendo como quer e os 20 anos depois tratando os traumas dos primeiros 20 anos. Essa é a estatística. Então, 20 anos, a gente viveu coisas que a gente não escolheu, como a infância, onde nascemos, o que fizeram com a gente, não escolhemos. Coisas que escolhemos da adolescência para frente. Aí quando a gente faz 20 anos, a gente começa a ter consciência das coisas, começa a amadurecer um pouco. Aí dos 20 aos 40 a gente fica tentando se curar do que viveu até os 20. Olha que loucura. Aí a pessoa meio que começa a se sentir preparada. Caso tenha identificado e curado, começa a se sentir preparada para viver depois de 40. Mas tem gente que morre aos 30. E tem gente que chega aos 40 e não percebe nada. 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9, diz assim: sede sóbrios e vigilantes. Por que Pedro usa a palavra sobriedade e vigilância? Mas você já tomou um vinhozinho, né? Eu estou sabendo. Já. Aí, você toma um vinhozinho e aí passa um tempo, 1, 2 taças, você não consegue mais perceber algumas coisas. Por exemplo, não estou falando de ficar bêbado não, porque aí já é pecado, né? Você não faz isso, não. Não, jamais. Então, assim, embriagar-se é pecado, hein? Sim, tenho ciência disso. Mas mesmo que você não chegue no nível pecaminoso, né? Então nunca, se você tem problema com álcool, nunca nem chegue perto, você não tem as mesmas percepções. E você não consegue vigiar. Não dá para tomar uma taça de vinho e vigiar a casa. Ou seja, está no meio de uma guerra. Ah, não, eu vou beber e vou ficar. Não dá. Pode dar sono. Você pode ficar distraído. Sim ou não? Sim. Pode olhar para baixo assim um pouco, né? Tanta coisa. O Wesley está rindo porque está se entregando. Será que ele já... Será? Confissão, confessionário? Em público? Agora, olha que coisa interessante. Por que Pedro usou esse termo? Porque não dá para ficar relaxadinho no mundo espiritual. Vou tomar o meu vinhozinho para relaxar. No físico, tudo bem. No espiritual, nunca. Sede sóbrios e vigilantes. Não dá para relaxar no mundo espiritual. Porque o diabo, ele vai explicar por quê. O vosso adversário, lembre-se, regra aqui básica de batalha espiritual, diabo não é inimigo de Deus. O inimigo de Deus é o amor ao dinheiro. O diabo é o inimigo do ser humano. O diabo não bate de frente com Deus, o diabo obedece a ordem divina. Agora, com o ser humano, ele vem como inimigo, ele vem como adversário. O diabo, o nosso adversário,
anda ao derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Ou seja, ele não dorme. É um leão que está com fome, procurando alguém para morder. Mas resisti-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo por todos os vossos irmãos espalhados pelo mundo. Ou seja, caramba, é muito difícil o mundo. Quando você começa a entender do mundo espiritual, você começa a entender que muita coisa está acontecendo na tua vida espiritual, você fala, poxa, mas é difícil. Aí o apóstolo Pedro diz, mas console-se sabendo que isso acontece com todo mundo, não é só contigo não. Qual é a diferença? Ah, mas não quero nem saber disso então. A diferença é que você não vai saber usar arma nenhuma para se defender. A diferença é que você vai estar numa guerra tomando bala perdida sem estar de colete à prova de balas. Porque a guerra não vai parar de existir porque você não acredita. Vou repetir. A guerra não vai parar de existir porque você não acredita. A guerra não vai parar de existir porque você não entende. Então, meu filho, minha filha, você que é meu aluno, minha aluna, está comprometido com o nosso ensino, escuta, domine o mundo espiritual, entenda do mundo espiritual. Essa semana eu vou te ensinar, inclusive, quais são as coisas que movem o mundo espiritual. Vou dar um spoiler rápido aqui. Palavras, pensamentos e atos. 3 coisas que movem o mundo espiritual. Isso é bíblico, eu vou te explicar na Bíblia. Palavras que você declara, aquilo que você pensa muitas vezes. Aquilo que você pensa muitas vezes. E atitudes, atos. Os atos que você faz que acabam virando uma materialização do mundo espiritual no natural. Então nós precisamos entender que o nosso inimigo, o nosso adversário, Satanás, veio para matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir. Ele não veio para fazer nada de bom. Então nós temos que estar preparados para lutar contra isso, porque a gente acreditando ou não, ele vai continuar lutando. Ele vai continuar atacando. Então, hoje eu quero que você reconheça algumas coisas que são espirituais na sua vida e você não tinha percebido. Dificuldade de sono. Brigas que não tem motivo. Sabe, um casal que está sempre brigando, não tem um motivo específico. Tem brigas que tem motivo. Poxa, meu marido saiu, ficou 3 dias fora do meu aviso. Pô, briga mesmo, filho. Tem motivo. Mas eu tô falando brigas sem motivo. Tá sempre brigando. Sempre confusão. Tristeza que nunca vai embora. Tristeza é sentimento como qualquer um outro. Vai e vem. É igual a alegria. A alegria vem e não fica para sempre, não. É um sentimento. Todo sentimento é passageiro. Se a tristeza veio e não foi embora, deixou de ser um sentimento. É espiritual. Isso é muito forte que eu estou te explicando. É espiritual. Pessoas que te atacam, te invejam. Vamos falar da inveja. Eu acho que tem que ter um capítulo essa semana só sobre inveja. Porque inveja é uma das covardias mais usadas pelo nosso adversário. Você não precisa ter dinheiro para ser invejado, não, filho. Basta ter o casamento estar em dia, basta você ter filhos. Eu lembro quando eu tive Jasmine, minha 4ª filha, e a gente publicou. Que bênção, mais um filho a caminho. E postamos foto da Janine grávida com 3 filhos e vindo o 4º a caminho. Eu tenho até hoje os prints das pessoas que nos atacaram por isso, falando, que ridículo. Você anunciando essa felicidade enquanto tem gente que não pode ter filho. Ou seja, quem não podia ter filho? Ela. Eu perguntei. Ah, querido, puxa, verdade, vou pensar melhor, porque eu inverto o hater, né? Ah, verdade, tinha que ter pensado melhor. Você tem quantos filhos? Não, eu não posso ter filhos. Ah, entendi. Em vez de ela falar, Senhor, me dá isso aí. Senhor, reverte meu cativeiro. Senhor, me ajuda. Assim como Ana orou e Deus mandou um Samuel para ela, a pessoa, em vez de orar, ela vai atacar quem tem. Você nunca vai ter aquilo que amaldiçoa. Nunca. Esse rico aí tem que esse carrão, não sei para que carrão com tanta gente morrendo de fome. Nunca vai ter carrão, hein? Você nunca vai ser abençoado com aquilo que amaldiçoa. Você nunca vai ser abençoado com aquilo que amaldiçoa. É regra bíblica e espiritual. É princípio espiritual. Anota isso. Eu nunca serei abençoado com aquilo que eu já amaldiçoei. Você amaldiçoou o dinheiro dos outros, acha que vai ter dinheiro? Você amaldiçoou o casamento dos outros, acha que vai ter casamento? Posta nos seus stories isso. Começou essa semana a série poderosíssima sobre mundo espiritual no Café com Destino. Não só compartilha agora o link com todo mundo, que você que é aluno já deveria ter feito. Não só dá o like, porque você ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas. A gente não dá atrás de like, não. A gente quer que o vídeo chegue para mais gente.
mas também posta nos seus stories as frases que estão te ensinando hoje. As pessoas precisam saber que existe um discipulado toda manhã, existe uma mentoria gratuita toda manhã de como viver melhor nessa terra, baseado no que dá certo há milênios, baseado no que está escrito. Está aqui, de graça, para sempre vai ser de graça para você. Compartilha. João capítulo 10, foi o que eu falei, o ladrão, que é o diabo, vem apenas para roubar, matar e destruir. Mas eu vim, disse Jesus, para que tenham vida e vida em abundância. Gente, Jesus veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. O que é abundância? Nas palavras de vocês. Muitos dias é uma forma de vida abundante, ter longevidade. Wesley, o que seria abundância para você? Mais que suficiente. Mais que suficiente. Então, por exemplo, eu estou tomando meu café está aqui mais ou menos. Mas aí se eu peço, Teixeira, bota café para mim, ele pode botar até a boca, chega a quase transbordar, o nome disso é abundância. Ou seja, como você falou, mais o suficiente seria aqui na metade para mim, eu tomo bastante café, então a metade de uma caneca é muito para alguns, para mim é suficiente. Tudo cheio já é abundante. Ou seja, Deus está te prometendo vida e vida em abundância. O problema é que não dá para servir a dois senhores. Não dá para servir a Deus e confiar nas riquezas. Não dá para acreditar em Deus, no seu Filho Jesus e nos anjos que servem aqueles que hão de herdar a salvação e, ao mesmo tempo, fazer coisas que fazem pactos e alianças com o inferno, com o mundo espiritual maligno. Semana passada, quinta-feira passada, eu fiz uma oração assim. Eu fui tomar banho e aí Deus começou a pesar umas coisas no meu coração. Uma coisa que eu quero te ensinar essa semana é aprende a perceber quando Deus quer falar contigo. Eu não sou de ficar com o coração pesado, Teixeira. Do nada, eu fui tomar banho, cara. Comecei a ficar com o coração pesado. Meu coração tá assim. Sabe aquele sentimento assim meio pesado, meio angustiado? E eu lembrei de duas coisas que eu tinha falado naquela semana que Deus mostrou para mim ali que não gostou que eu falei. Eu não tinha percebido quando eu falei. Por isso que a gente nunca vai ser bom o suficiente. A gente só vai acertar se o Espírito Santo estiver com a gente. Uma das funções dele é nos avisar quando a gente erra. O Espírito Santo falou claramente, eu não gostei de duas coisas que você falou. Eu ajoelhei no banheiro e pedi perdão. Deus me perdoa por essas duas coisas que eu falei. Eu retiro. Eu cancelo no mundo espiritual. Se isso deu força para algum inimigo, para algum demônio agir na minha vida, se aquilo que eu falei, porque na hora foi uma coisa simples, na hora não tinha nada demais, mas se Deus pesou no meu coração, irmão, no mundo espiritual se agitou. Eu não perco tempo, não. Me ajoelho, peço perdão e reverto no mundo espiritual. Em nome de Jesus está cancelado isso aí. Então, quer aprender comigo essa semana sobre o mundo espiritual? Coloca agora nos comentários. Eu quero aprender sobre o mundo espiritual. Presta atenção. Nós temos centenas de milhares de alunos fixos. Eu não estou falando dos que vêm só de vez em quando, que são milhões. Fixos, nós temos centenas de milhares. Eu quero 10 mil comentários de pessoas que vão se comprometer. 10 mil pessoas comentando agora. Eu me comprometo a assistir essa semana. Essa semana eu quero aprender do mundo espiritual. Eu vou vencer no mundo espiritual. Eu quero agora o seu comentário. Eu quero agora você declarando que a série dessa semana vai trazer a libertação que você precisa. Vai fazer você abrir mão das suas próprias vontades para Cristo viver em você. Isso é o mais difícil. Para mim hoje é o mais difícil. É o maior desafio meu. Porque quando você começa a poder fazer as coisas, você tem tempo para fazer, tem dinheiro para fazer, tem contatos para fazer. Fala, mas não faço. Porque já não é mais como eu quero, é como Deus quer. E aí Deus vai pedir coisas que você nem queria fazer, mas que terminam bem, que não te destroem, que garantem a vida de paz e prosperidade. Assim como tudo na vida, na hora que a gente está fazendo é chato. Treinar, eu fui para academia hoje, certo? Treinar é chato. Mas a longo prazo te dá muitos resultados. Fazer dieta é chato. Na hora, tanta coisa gostosa, vou ter que comer um alface, um pedacinho de frango, ovo cozido. Na hora é chato, é meio sem sal. Mas a longo prazo é paz e prosperidade. Decide o que você quer. Prazer imediato ou paz e prosperidade? Os dois ao mesmo tempo não dá. Os dois ao mesmo tempo não dá.
Então pega agora esse link e manda para o máximo de pessoas, porque começou mais uma semana do Café com Destino. Deixa eu te dar... Eu vou passar um vídeo agora muito especial sobre a Conferência de Destino. Eu quero que todos que se consideram meus alunos assistam. Café com Destino inteiro. Nossos alunos do Café com Destino inteiro vão lotar o Farmácia Arena. 18 mil lugares. Para a maior ativação espiritual que a Conferência de Destino já promoveu. A Conferência de Destino 2024 será algo muito marcante. 6 e 7 de setembro no Farmácia Arena, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, comigo e com meus mentores espirituais. Comigo e com meus mentores espirituais. Estamos trazendo dos Estados Unidos Bishop Dale Bronner, meu mentor de sabedoria. Pastor Samuel Rodrigues, um dos maiores pregadores da atualidade. Os profetas que profetizam na minha vida há 10 anos. Vitor Hugo do Chile, Rony Oliveira da Argentina e outros que nós estamos trazendo. Prepara teu coração, hein? Porque Café com Destino é só o teu treinamento, é só o teu discipulado, é só o teu estudo. A ativação acontece na conferência só uma vez por ano. Esse ano vai ser no Rio de Janeiro, 6 e 7 de setembro, 18 mil pessoas. Tá bom? Então fica firme, assiste esse vídeo que eu vou passar da Conferência Destino. E aqui, olha, na descrição desse vídeo, vai ter as datas das noites de destino. O que são as noites de destino, Thiago? As palestras sobre futuro, que a gente passa por várias cidades. Eu vou estar 19 de junho agora em Floripa, 20 de junho em Goiânia, 24 de junho em Campo Grande, Mato Grosso do Sul e 25 de junho em Cuiabá. Todas as informações, estamos nas últimas vagas, todas as informações dessa palestra que se chama Noite de Destino. É quando eu vou para a tua cidade e 1h15 eu solto uma palavra sobre a tua vida, eu dou uma revelação sobre o teu futuro. Está nas últimas vagas, 19 de junho em Floripa, 20 de junho em Goiânia, 24 de junho em Campo Grande e 25 de junho em Cuiabá. Todas as informações estão aqui na descrição desse vídeo. E o vídeo que você vai assistir agora é da nossa conferência anual, nossa ativação espiritual que vai ser no Rio de Janeiro. Paz e prosperidade. Te espero amanhã às 7h57 da manhã para mais uma aula dessa série poderosa, Os Segredos do Mundo Espiritual. Até amanhã! Bem-vindos à Conferência Destino 2024. Desde 2017. Lasciati mi scendi un mele tu, un sole che scuria traerà. Mi dissi vieni con me stasera, una sera che pari a magia, una cantina che durava musto, lugori mio, e incidetti tutto. Gira chiagnina lenta e sorda, e giro frasso che canta ancora, che non è vino rosso come fuoco, ambivio frasso, scordavo loco, manichini, dove speranza, da sta terra tutto danza. Prega Maria che pazzo milico, mi persi sotto i panni rossi, in c'era una croce fatta d'olivi, mi dai sopra senza scusa. Prega Maria, non sa ciucciù, se era morio era tabù. Ammuzzo tutto frasso, scioglieva cori come passo. Tu c'era notte in vento, con una luna appesa senza pentimento. Una voce mi chiamava tu funno, scendi ancora un perdi sto mondo. Da cantina o tempo si ferma, ogni goccia è storia eterna. Cutti a me lato, cutti a me cori, sti cacciato non mori. Scuro fora, ma luci dentro, a voci to, sempre mi senta. Prega Maria.
ciu, si era morio era tabù. Lassati mi scigno meletu, ogni volta, ogni giornata, a ti attorno in ta cantina, con vino speranza e una picca rovina.